Olá, sejam bem-vindos à nossa leitura de março com os conselhos que as runas têm para o nosso mês. Então já vai se concentrando em uma das três conchas, vai vendo qual você mais simpatiza. Lembrando sempre, essa é uma consulta generalizada, são conselhos gerais, são conselhos abertos. E caso você queira um conselho mais específico, mais fechado, um conselho mais direto para a sua situação, é só me mandar um e-mail no ono.runas@gmail.com ou ir lá na minha DM do Instagram, @ono.runas, e solicitar por uma consulta. E a gente pode fazer uma leitura mais centrada, mais focada. Caso você queira aprender a ler runas, a gente também tem um curso, Runas Nórdicas, O Caminho entre os Nove Mundos. E agora eu quero que você se concentre e escolha. Se possível, comenta qual das três opções você escolheu para trazer os conselhos para o seu mês de março. Foi a concha número 1, foi a concha número 2, ou foi a concha número 3? E vamos aos resultados. Para quem escolheu a concha número 1, vamos ver o que as runas têm a dizer. Hoje, enorme, juros, verdades, por favor, duas runas apenas. Kenaz invertida e quem saiu oculto, Turiças. Vamos lá, mês de março, para quem escolheu a concha número 1, é marcado por uma dificuldade em encontrar a própria força, digamos assim, para impedir que os outros se aproveitem de você, né? Quando a gente está falando da Kenaz invertida, a gente está falando da Turiças oculta, a gente está falando de algo que faz você perder sua força, perder o seu fogo, né? Como se alguma coisa estivesse tentando apagar seu brilho. E a Turiças estando invertida, estando oculta, perdão, ela mostra que falta uma reação da sua parte. Falta você se levantar. Falta você falar, não, eu não aceito isso, basta. Falta você dar um basta, né? Quando a gente fala da Kenaz invertida, a gente também está falando de falta de ânimo, falta de disposição, uma falta de fogo mesmo. Kenaz representa o fogo, então ela representa essa virtude ativa da ação. E a Turiças, por sua vez, ela simboliza a reação, né? A reação no sentido de impor limites, de não permitir que as pessoas abusem da sua boa vontade, que as pessoas façam o que bem entendem de você, das suas virtudes. E o mês de março ele vai te propor um desafio em que você precisa se impor, você precisa parar de ter medo de se impor e de se colocar como prioridade na sua vida. Você, no mês de março, vai precisar encontrar esse seu fogo, reacender essa chama, e se alguém vier tentar apagar isso de você, se alguém vier tentar tirar a sua marca, seu ânimo, a sua vitalidade de você, você tem que aprender a dizer não, você tem que aprender a impor limites, porque isso está te desgastando. E isso é também uma autossabotagem. Porque quando você se permite diminuir, quando você se permite que alguém diminua o seu brilho, que alguém diminua o que você é, o que você representa, a marca que você deixa no mundo, quando alguém chega ao nível de conseguir apagar um pouco desse seu brilho, sem que você tenha uma reação e você se imponha para dizer eu não aceito isso, a gente acaba se colocando no papel também de sabotador interno. A gente se coloca numa posição onde nós estamos nos prejudicando. Porque se a gente não sabe impor o nosso limite, se a gente não sabe dizer até onde o outro pode ir, é porque a gente não está entendendo ali quem somos de verdade. E a Kenaz invertida, ela fala disso, ela fala dessa falta de se entender melhor, entender qual é a sua marca, entender qual é a sua força. Porque quando você entender qual é a sua força, quando você entender o que você tem dentro de você, a luz, o poder, a força que você tem dentro de você, você não vai mais permitir que ninguém tire isso de você. Você não vai ficar permitindo que as pessoas apaguem o brilho dos seus olhos. E a Turiças oculta, ela fala que é hora de você parar de deixar pra lá, dizer que não, mas tudo bem, eu não quero, não posso, não vou me impor. Não, você precisa se impor. E o mês de março vai te mostrar isso.
vai te mostrar uma situação onde você vai precisar ter essa força e ter essa coragem de se impor, senão você vai cada vez mais se apagar no plano de fundo, vai ficando cada vez mais apagado na própria vida. E ninguém quer isso, isso não é uma coisa boa. Claro que pode não ser uma situação específica, mas situações no geral. Mas, de qualquer forma, o mês de março ele pede que você reverta isso aqui, acenda esse fogo, mostre os seus limites, mostre a sua força, não tenha medo de demonstrar que você merece e exige respeito. Então essa é a leitura para o mês de março, para quem escolheu a concha número 1. Espero muito que tenham gostado e até a próxima. Tenha um excelente mês de março. Para quem escolheu a concha número 2, vamos ver o que as runas têm a dizer sobre o mês de março. A Ewas e Ansus. O que essas runas querem dizer juntas? Para o mês de março, as palavras podem ser uma dádiva ou uma maldição. As palavras podem ser conforto ou dor. E tudo está definido pela forma como elas são proferidas. Ansus é a runa que representa a palavra, a língua, mas também representa a lança. Sendo assim, ela representa tudo aquilo que nos é passado adiante, através da tradição falada. Então ela fala da lâmina que entalha a pedra. Ela fala das histórias que a gente deixa para trás. Não atrás, mas adiante. As histórias que a gente passa adiante. As histórias que a gente vai contando. Sabedoria que a gente divide. Ela fala das palavras que são marcadas. As palavras que fazem sentido, que representam a nossa verdade, representam a nossa essência. Por outro lado, uma lâmina também é capaz de ferir, também é capaz de matar, também é capaz de sangrar. Então é preciso que durante o mês de março você preste atenção nas suas palavras, porque as suas palavras elas podem construir, mas também podem destruir. Pense antes de falar, pense naquilo que você quer falar, pense se faz sentido o que você vai falar, se as pessoas vão entender da maneira como você está querendo dizer. É importante nesse momento você entender as conotações que a sua fala pode ter e entender que mesmo uma fala bem intencionada pode soar errada, pode soar ofensiva se a gente fala da maneira errada, se a gente fala de qualquer jeito. É importante prestar atenção nisso e é importante também a gente saber comunicar. E comunicar não é só falar, comunicar também é ouvir. Por isso é importante também, durante essa escuta, a gente saber o que a gente precisa escutar e o que a gente deixa para lá. O que é preciso a gente absorver e o que a gente precisa cortar pela raiz. Não é porque esse conselho fala que a gente tem que prestar atenção no que a gente fala para não ferir, que a gente tem que se tornar também pessoas passivas e permitir que o outro diga qualquer coisa sem que a gente se expresse também. Porque lembrando, Ansus é uma runa que fala da comunicação, e a comunicação ela se faz pelas duas partes, e não uma parte se reprimindo enquanto a outra fala. Então, é necessário também usar essa lâmina em determinados momentos para cortar pela raiz aquilo que não está sendo bom para você. Então, tem coisas que a gente ouve que a gente consegue relevar, mas tem alguns momentos que a gente ouve algumas coisas que a gente tem que saber dizer chega, né? A gente tem que saber dar um contra-argumento, a gente tem que saber falar que não é desse jeito, as coisas não funcionam assim, a sua realidade é a sua, mas a minha é a minha, e a minha realidade não vai se moldar de acordo com o que você quer. É preciso entender também que nem tudo que a gente comunica através das palavras. Às vezes a gente comunica através de sentimentos. A Ewas fala muito disso. Nossos sentimentos, nossas expressões. Tem coisas que a gente acha que a gente esconde, mas que fogem da gente, porque a gente comunica sem comunicar, a gente comunica sem dizer. E é importante prestar atenção nesses sinais também, é importante prestar atenção no sutil, porque nem tudo que a gente está comunicando, nem tudo que nos é comunicado, vem através de palavras. Algumas coisas vêm através de expressões corporais, de ações, de atitudes, de escolhas que fazemos ou que os outros fazem, nos envolvem.
Então é importante ter essa consciência de que a gente tem que prestar atenção nos mínimos detalhes, a gente tem que prestar atenção de onde vem essa fala também, porque a Ehwaz representa esse submundo, representa tudo que existe por trás, e é importante a gente entender para onde essa fala vai, porque assim a gente vai ter um melhor discernimento do que a gente pode falar, em que momento a gente pode falar e do que a gente precisa escutar ou não. Porque às vezes a gente escuta alguma coisa e se a gente parar para ver de onde aquilo está vindo, de onde essa fala parte, de onde isso aqui que está me incomodando está partindo, a gente vai entender melhor esse processo e vai saber contra-argumentar melhor, vai saber se a melhor opção é contra-argumentar ou simplesmente ficar em silêncio. Mas independente de qualquer coisa, é o mesmo para se buscar sabedoria e é o mesmo para se buscar conhecimento. Mas consciente de que existe aí, com essa sabedoria e com esse conhecimento, existe uma faca de 2 gumes nas suas mãos que pode tanto construir quanto destruir. Então, use a sabedoria com sabedoria. Porque às vezes a gente tem a sabedoria, mas a gente não usa ela com sabedoria, por mais contraditório que isso possa parecer. E esse é o conselho para quem escolheu a concha número 2. Eu espero que vocês tenham gostado, espero que esse conselho ajude vocês. Até a próxima, tenham um excelente mês de março. Para quem escolheu a concha número 3, vamos ver o que as runas têm a dizer. Como conselho para o mês de março. Vamos lá. Kenaz invertida e oculta. Ehwaz invertida e oculta. E Ferru. Quando a gente não entende a própria força, a própria essência, quando a gente não entende que as respostas estão dentro da gente, e quando a gente não entende que às vezes a gente tem que se adaptar ao nosso redor e a gente não tem que ter pressa, a gente não tem que querer controlar a situação e querer que as coisas funcionem só do nosso jeito, a gente vai encontrar o que a gente está procurando. A gente às vezes fica um pouco ambicioso, ganancioso, porque queremos as coisas de uma determinada maneira e a gente não aceita que a vida nos ofereça de outro jeito. A gente quer daquele jeito, a gente quer especificamente daquela maneira, e se não for daquela maneira a gente esperneia, a gente se debate, a gente acha ruim, a gente fica chateado, porque tem que ser do jeito que a gente quer, tem que ser do jeito que a gente acha que é o certo, porque a gente só valoriza aquilo que a gente conhece. Mas muito disso vem de um apego muito grande, muito disso vem de uma comodidade, de um comodismo a coisas que não funcionam mais. E é importante que a gente saiba que tem momentos que a gente precisa deixar ir, tem momentos que a gente precisa ir em busca do novo, tem momentos que a gente tem que se tem que se deixar levar pela maré da vida para novos ares, a gente tem que conhecer novos horizontes, porque ficar na mesma de sempre, apegado àquilo que a gente já conhece, que já é familiar, que já é cômodo, vai fazer com que cada vez mais esse brilho que a gente tem, esse senso de novidade, vá se apagando, vai se apagando, vai se apagando. A gente tem que achar novos ambientes onde a gente possa, de fato, brilhar e crescer. E o mês de março, como um conselho das runas aqui, mostra que existe essa necessidade muito grande de se adaptar ao novo. Porque existe um medo muito grande aqui de viver o novo, de pegar novos caminhos. Existe um medo de viver a própria verdade às vezes. Porque se está muito acomodado com aquilo que já conhece, com aquele caminho que já é familiar, com aquele caminho que não é o melhor de todos, mas é o que tem, né? Às vezes a gente, por medo de seguir um caminho novo, ficamos empacados num caminho que não nos leva a lugar nenhum e que não traz nada de bom, nada de novo, nada de útil. Ficamos ali só estagnados, parados, numa situação que é morna, às vezes não é nem tão boa assim, porque a gente tem medo de virar a curva.
e encontrar o que tem depois da curva. Nem todas as mudanças são fáceis, nem todas as mudanças acontecem instantaneamente. A gente precisa de uma adaptabilidade, precisa entender em que lugar nós estamos, entender como vamos estar e quem somos diante daquele novo caminho. Mas isso não significa que temos que ficar parados sem aceitar uma mudança, sem aceitar uma nova rota, né? E essas runas, elas dizem exatamente isso. É hora da gente enxergar as coisas por um novo ângulo. É hora de mudar um pouco esse caminho e sair desse comodismo, porque esse comodismo está te apagando cada vez mais. Esse comodismo está fazendo com que você desapareça cada vez mais. Pouco a pouco você vai desaparecendo, porque não é algo que tem mais para te oferecer. E talvez você também não tenha mais para oferecer para esse caminho. Mas você segue nele porque você tem medo da mudança. Mas a mudança, ela vem. E quanto menos a gente se debate, quanto mais a gente aceita fluir com a mudança, mais fácil ela vai ser. E às vezes nem é esse bicho de 7 cabeças que a gente imagina. Às vezes nem é essa coisa difícil, complicada, ruim que a gente está esperando. Às vezes a mudança, ela pode nos surpreender positivamente. E depois dessa mudança, a gente pode encontrar aqui o que a gente estava procurando, mas que não conseguia achar, porque a gente simplesmente estava se recusando a ir pelo caminho certo. Essa é a leitura e esses são os conselhos para o mês de março, para quem escolheu a concha número 3. Espero muito que vocês tenham gostado, espero que esse conselho possa ajudar vocês durante o mês de março. Até a próxima e tenham um excelente mês.